Um terceiro ponto que eu queria levantar aqui, gente, é o seguinte. É com relação às próprias tecnologias em si. O que eu pude ver lá, nada de diferente, né? Inteligência artificial, linguagens, frameworks, assim, nada de diferente. Nada de diferente. Mas o que eu vi nas pessoas, na empresa, enfim, conversando com o pessoal, foi um foco muito grande. Uma dedicação muito grande em aprender sobre essas coisas. E especificamente, sobre um dia lá específico, eu tive a oportunidade, porque eu não fui sozinho, né? A gente foi no grupo lá e tal, mas tivemos a oportunidade de visitar uma universidade lá, um instituto, uma universidade lá. E nessa universidade tivemos a oportunidade, né, de ter uma palestra lá, um bate-papo, praticamente umas 3 horas, vamos dizer assim, com um dos líderes, um dos professores lá, que é líder do programa de mestrado não, pós-doutorado ou doutorado de computação lá. E a pesquisa dele basicamente é criar meios criptográficos novos. Ou seja, inclusive ele falou assim, tudo que fala em segurança não use o seu próprio algoritmo de criptografia, né? Reutiliza um algoritmo já pronto. É exatamente o que ele faz ao contrário. Ele está criando coisas novas de criptografia, criando algoritmos novos de criptografia. E a pesquisa dele, ou pelo menos o centro, a direção de linha de pesquisa dele era criar métodos de criptografia de baixo custo. Baixo custo com relação à energia. Né? Porque para você aplicar um processamento num processador, num computador de modo geral, o processador ele esquenta, ele processa, ele gasta um tempo para fazer isso. Então ele está aplicando algoritmos para que use o máximo da capacidade do processador para fazer isso tudo de uma forma mais rápida, blá, 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 mas gastando pouca energia. Porque tem a ver com o ambiente sustentável, toda essa parada toda. Então tem trocentos mil cálculos lá de quantos anos criptografando, quanto tempo você gastou de energia. Ah, gastei 1 bilhão de energia. E você fizesse as mesmas coisas, ao mesmo tempo, com o nosso algoritmo aqui que eu estou desenvolvendo. Ah, gastaria metade disso. Opa, então vale a pena investir nessa parada. Você está economizando metade da energia que você gastou. Tá? Então, em resumo, era essa a linha de pesquisa. Eu não sei explicar em detalhes, porque é um negócio muito avançado para mim, mas essa é a linha de pesquisa. E assim, o cara ele não tinha 30 anos. Estiver estourando 32 anos. Tá? E o cara, assim, super simpático, super gente boa. Abriu a pesquisa dele inteira pra gente, que tá em desenvolvimento ainda. Mostrou detalhes, explicou a implementação, que eu entendi, sei lá, 20%. Literalmente 20%. Um negócio de coisa matemática, curva elíptica e não sei o que, mas trocentas coisas de criptografia que eu conheço algumas teorias, mas só. Então essas coisas me fascinam. E aí, assim, conversando num nível que eu pude entender um pouco mais com ele, literalmente assim, o cara tá lá, a galera tá lá, né? O programa de doutorado, presta atenção, o programa de doutorado deles, ou dessa universidade especificamente, tinha 6 alunos. Numa turma agora tem 6 alunos. Inclusive o pessoal tá fazendo uma prova lá no dia e ele tava lá fazendo a apresentação com a gente e tudo mais. E aí ele explicou lá, falou, cara, as pessoas aqui são muito dedicadas, a gente tem que selecionar quem pode participar do programa de doutorado, apesar de ter 6 pessoas, né, e tal, porque é muito específico. Então, a gente não quer trazer uma pessoa que vai se frustrar ou que não vai trazer resultado, porque tem grana investida, aquela coisa. Então, assim, o que eu vi foi um foco muito grande em dedicação em coisas muito específicas para resolver problemas sérios, como esse caso da energia, por exemplo. Imagina, eu trabalho numa empresa hoje que lida com praticamente tudo, desde robótica a sensores, a tudo. Então, imagina, você tem uma informação que precisa passar de um robô para o outro, né? Uma informação sensível, precisa estar criptografada. A criptografia não vai lá na nuvem criptografar e volta. Né? A informação nem sai da fábrica. Ela fica lá no robô. Como é que você aplica essa criptografia lá num dispositivo que ele é naturalmente mais limitado de recursos, como memória, disco, esse tipo de coisa? Então você tem que ter otimizações para fazer isso. Então a linha de pesquisa é mais ou menos essa. Então assim, o foco em resolver problemas sérios é muito grande. Foi isso que eu entendi dessa galera lá que a gente conheceu, dessa turma, desse professor, e de uma maneira geral da universidade. Ele foi falando como que a universidade trabalha, as linhas de pesquisa e tudo mais. Então, esse foco, e as empresas lá também, né? Tanto a minha empresa que eu trabalho, a gente pôde discutir sobre isso lá, e outros competidores, e outras empresas também. Então, tem um foco muito grande nisso. E vocês vão falar, muitos de vocês vão começar, lógico que o foco lá é grande, as pessoas lá têm, porque lá a mão de obra é barata. A mão de obra da Índia é mais barata. Mas o salário, né, os salários em geral da área de TI, da área de segurança, são os mesmos. Então, o que eu ganho aqui na Europa, por exemplo, em valores... Vamos supor que eu ganhe 10 mil dinheiros. 10 mil dinheiros aqui, o cara lá ganha 10 mil dinheiros lá também. Inclusive, lá na moeda lá é rupees, né? Rupees.
Por exemplo, Bangalore, não sei se é a Índia inteira, mas enfim, Bangalore a moeda é rupees. E aliás, curiosidade, o dinheiro lá é contado em milhares, né, em centenas, sei lá. Então, por exemplo, aqui, quanto custa um bagulho no Brasil? Ah, custa 100 reais. Quanto custa lá? Lá custa 50 mil. A mesma coisa, fala, cara, 50 mil, né? Então, é igual era cruzeiro cruzado no Brasil. Então, você foge um pouco a sua cabeça. Vem a conta do seu café da manhã, 1.700 conto. Fala, caralho,